Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde com Jesus. Glórias a Deus, mais um dia de vida, mais um dia na presença do Senhor. Pai do Senhor, Sandrinha, Deus abençoe. Lavínia, Davi, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de podermos entrar na tua casa através dessa tecnologia, né? Louvamos o nome do Senhor pelo cuidado que Ele está tendo, né, com o povo, permitindo estarmos buscar essa tecnologia para fazer as lives, né, das pregações, para que todos possam ser assistidos, né? Todos aqueles que têm condição possam receber uma instrução, receber uma palavra, ser direcionado, ser fortalecido, revigorado, avivado, renovado, nesse período de tanta dificuldade, de tanta aflição, né? Cada dia que passa, meus irmãos, podemos ver que o desespero ele aumenta, assola a vida das pessoas, né? Irmão João, Deus abençoe. Cada dia que passa, principalmente aqueles que estão quartelados, né? Estão em casa, eles vai se afligindo cada vez mais, mas em nome de Jesus, né? Pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há na palavra do Senhor, estamos recebendo, né, instrução cada dia mais. Boa tarde, Ana Paula Ferreira, Pai do Senhor. Boa tarde, irmão Alex, Pai do Senhor, Deus abençoe. Cada vez que passa, irmãos, sentimos, né, que se agrava, né? Boa tarde, Ademir Galter, meu amigo, Pai do Senhor, Deus abençoe, viu? Cada dia que passa, nós nos sentimos, né, a ser vulnerável, né? Aumenta-se o número, né? Igual eu falei ontem à noite aqui na ministração, das pessoas infectadas, das pessoas que estão vindo a óbito, né? Mas sabemos que Deus ele está no controle de tudo. Então, nossa preocupação e nosso posicionamento, nossa obrigação aqui é estar cada vez mais falando do amor de Cristo, falando, né, do poder do Senhor, falando das maravilhas do Senhor, da proteção do Senhor, para que possamos, né, resistir esse período, resistir esse dia mal. Vamos conseguir, irmãos, em nome de Jesus. Não se desespere, confie. Creia somente, né? Continua a crer, né, no agir de Deus, na mão poderosa do Eterno nas nossas vidas, né? Eu não vou dizer que logo isso vai passar. Eu creio que logo vai passar, eu creio. Mas é o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe, porque nós podemos ver, sabe, o tratamento de Deus, a operação do Senhor
de uma forma tão nítida que não obscura os nossos olhos. Nós podemos ver a mão do Senhor agindo nas nossas vidas. Continuaremos orando, intercedendo, clamando pelo sangue de Jesus, clamando pelo perdão, para que o Senhor venha alcançando, mais e mais pessoas, almas venham se convertendo ao Senhor, para que a misericórdia do Senhor ela venha ser plena na vida das pessoas, e isso venha cessar, venha acabar, se o vírus venha ser erradicado, o remédio, a vacina, o tratamento devido venha ser descoberto, para que possamos ter tranquilidade para a gente passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças voltarem às escolas, a estudar, porque, irmãos, não podemos mensurar. Calculamos assim por cima, o prejuízo que vai ser. Ano letivo, atrasos de recursos, de obras, prejuízos, em vários setores. Nós, calculamos assim, de uma forma superficial, mas sabemos também que o Senhor ele está agindo no meio de governantes, no meio de líderes, de chefes de família, donas de casa, pai de família, filhos, netos, irmãos. O Senhor está trabalhando, sabe? Eu tenho certeza que lá na frente, daqui um tempo, nós vamos refletir de tudo que aconteceu e vamos ter, a pesagem devida. Vamos ter, poder ser direcionados para ter a conclusão devida de tudo isso. Então eu peço para você, fique firme durante esses dias, mais do que você era. Continue a buscar a presença do Eterno, mais do que você buscava. E quando tudo isso acabar, não abaixe a guarda. Continue firme na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Sejam muito bem-vindos, Breno, Rafael, a Luane, o Molex, todos os que estão entrando aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Demi Galter, Ana Paula, o João, a Sandra. Sejam muito bem-vindos. A Luane, Viviane, Deise e Roberta, sempre aí conosco, firme, todos os dias nas lives. Sejam muito bem-vindos, Que possamos, aprender mais de Deus juntos, Quando nós estamos aqui, eu, pastor Vanderlei, pastora Lígia, e alguns irmãos que já ministraram aqui, não é que nós sabemos mais que os outros, não. Nós estamos aprendendo e sendo direcionados junto com vocês pelo Senhor. É o Espírito Santo que vai trazendo isso para nós, E temos sim uma certa experiência na área pastoral, na obra do Senhor de alguns anos, E passamos algumas experiências, Mas estamos aprendendo junto aqui, cada dia que passa, porque esse período, irmãos, esses 30 dias, que estamos aí buscando a fazer a obra do Senhor de casa, nós estamos aprendendo tantas coisas que talvez avançamos aí quase 1 ano, 2 anos de aprendizado. Pai do Senhor, irmã Ana, seja bem-vinda. Então, queridos, vamos ficar atentos, não vamos perder. Se eu fosse vocês, eu deixava registrado no caderno. Nós estamos aqui registrando, Pai do Senhor, irmã Lina, Deus abençoe. Nós estamos registrando tudo no caderno aqui, está tudo sendo registrado, porque é um período que tem que ser marcado, feito um memorial.
que aconteceu lá em 2020, irmãos. O que aconteceu no Brasil, o que aconteceu no mundo. Deixar tudo registrado. Como é que foi que Deus agiu a nosso favor? Como que o Senhor nos protegeu? Como é que foi os livramentos? Até quem perdemos, quais são os amigos, parentes. A gente registrar, sabe? Deixar tudo registrado. O que aconteceu. Os famosos não, irmãos. Aí, só se você quiser. Aquele famoso morreu, outro famoso... Ou o famoso pegou, outro... Não, quanto a isso não. Só se você quiser. Mas registrar como é que foi você. Como é que passou a sua família, a sua casa, seus vizinhos, né? O que foi que Deus te ensinou durante esse período. Então é importantíssimo a gente aproveitar isso, aproveitar bem isso. Tá bom, queridos? Vou chamar o Armandinho aqui para ele louvar aqui, para dar uma aquecida aí, dar uma alegrada aí na nossa tarde aqui, tá bom? Te tua paz do Senhor Jesus. Mas cantar teu coração. Necessitou, amém? Necessitou. 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 Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A Nude canta Madu, tá bom? Ditado canta Madu. Aleluia, queridos. Antes de a gente entrar no momento da palavra, antes de estarmos meditando, né, no recado de Deus, na instrução de Deus, quero parabenizar a Clarinha, aniversário dela hoje, né? 12 anos, minha sobrinha, né? Filha da evangelista Cibele, do Vandinho. Que Deus abençoe grandemente a vida dela, né? Cresça, né? Sempre na presença do Senhor. Que Deus venha honrá-la, né? Que Deus venha abençoá-la sobremaneira. Desejamos de bom para ela. Tudo de bom que você pensar é o que desejamos, né? Para você, viu, Clarinha? Deus abençoe. Fiquem firmes aí, que agora a pastora vai fazer vocês voar, viu? A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa tarde. Deus abençoe essa tarde que o Senhor tem nos preparado. Também quero desejar aqui o parabéns para Ana Clara. Mais uma vez, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Hoje também é aniversário do Daniel, do pastor Mark. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos direcione nesse momento, nessa palavra, nessa tarde. Você pode fechar os seus olhos e apresentar ao Senhor a tua oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa tarde, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e realizado em nossas vidas, Senhor.
Te agradecemos por mais esse dia, Obrigado, Senhor. obrigado. Te agradecemos por todo o teu cuidado, Senhor, sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos permite estar perto de Ti, Senhor. Te louvamos porque o Senhor, ó Pai, nos sustenta, Senhor. Sim, Deus. Te damos graças nessa tarde. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Se revele a nós, que Teu Espírito Santo venha nos dirigir, nos instruir, Senhor, nessa tarde, para fazer e falar, Senhor Deus, a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão João, paz do Senhor, irmão Ademir Galder, Sandrinha, Ana Paula Ferreira, irmão Alex, João Henrique, Luane, Viviane, Breno Rafael, Deise Roberta, Lina, irmã Alice, irmã Neuza Silva. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Você que puder, abre comigo a palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 32. Eu vou ler o versículo 9 do 32, depois nós vamos voltar lá no 1 do versículo do capítulo 32, tá? O versículo 9 do capítulo 32 de Isaías diz assim: mulheres desocupadas, escutem o que eu vou dizer. Prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada. Amém? Agora nós vamos voltar lá no versículo 1. Por que que o profeta está falando, né? Referente a essas mulheres. Por que que o profeta está chamando as mulheres de desocupada? Por que que ele está falando para as mulheres prestarem atenção a essas mulheres que não se preocupam com nada? Parece que é uma palavra tão forte, né? Uma palavra tão dura, e de fato é. O profeta chamando a atenção das mulheres da época. Isaías 32, versículo 1 vai dizer assim: virá o dia em que um rei reinará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, todos poderão ver claramente de novo, e de novo ouvirão tudo facilmente. Serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito, pois o sem vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz essas coisas que Deus detesta. Nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo que faz. Irmãos, quando a gente lê essa palavra, alguns estudos vai dizer que esse capítulo 32, ele é separado em 3 fases, em 3 acontecimentos. E essa primeira fase do capítulo 1, do versículo 1, está falando de um tempo que vai chegar, né? Que vai chegar esse tempo em que as coisas vão ser ditas, né? Que vai vir um dia que um rei vai vir reinar com justiça e autoridade. Tá falando do próprio Senhor, né? Tá falando que o profeta messiânico tá falando sobre o Senhor, que ele virá e ele vai reger com autoridade, porque ele é honesto. Aí vai falar: todas elas protegerão o seu povo, governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo como um abrigo
protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de grande rocha no deserto. Então todos poderão ver claramente de novo. E de novo ouvirão tudo facilmente. Por quê? Porque hoje nós vivemos em um tempo em que nós temos ouvidos, mas não conseguimos ouvir o que é para nós ouvirmos. E tudo que é falado pra gente parece que é como que se fosse como enigmas. Não conseguimos entender, decifrar as coisas que nos é dito. Aí fala, serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Tudo ficará mais simples, mais fácil de se entender. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. Quando eu vejo aqui no versículo 5, eu já olho para os tempos hoje que nós vivemos. Porque aqui fala, ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor. A gente vê várias pessoas, né, levantando causas e defendendo aquele que na verdade a gente sabe que é uma pessoa que não é boa, uma pessoa que anda em caminhos, né, tortuosos, em caminhos que desagradou o Senhor, que desagrada ao Senhor. Mas com tudo isso ainda a gente vê pessoas se levantando em defesa dessas pessoas, dizendo que eles valem a pena, que eles são pessoas boas. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. A gente vê hoje, nos tempos de hoje, como já foi dito várias vezes aqui, nós vivemos num tempo, irmãos, em que o certo parece que é errado e o que é errado parece que é o certo. Nós vivemos dentro dessa palavra hoje. A gente vê aquele que não merece respeito, que ele é dito, né, é lidado como um sem vergonha, uma pessoa sem caráter, ali merecendo honras, merecendo valores, né? A gente vê muitas pessoas que cometem crimes odiondos, né? Hediondos, crimes terríveis e ainda assim merecendo respeito, merecendo valor. A gente vê que muitas vezes o malandro, aquele, né, que vive da maldade, que vive do tráfico, você sendo uma pessoa certa, você ainda tem que respeitar esse tipo de pessoa, você tem que pedir licença para você passar. A gente vê, né, ouve falar no estado, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a milícia que comanda os morros, que para você entrar lá, você tem que parar. Se você for chegar lá com um carro de uma placa de um outro estado, de um outro lugar, é perigoso você ser baleado, como a gente já vê noticiários de pessoas que morreu porque o GPS mandou eles para outro lugar e as pessoas morrem por causa disso, porque eles querem dominar. E para eles, que é do crime, para eles são pessoas, né, que merecem respeito, que são pessoas valorizadas. Aí no versículo 6, pois o sem vergonha diz mentiras e está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz essas coisas que Deus detesta, nega comida aos que têm fome e água aos que têm sede. Eles falam de Deus, falam no nome do Senhor Jesus, né? Mas eles desagradam a Deus. A gente vê que eles são pessoas como, podemos dizer, pessoas religiosas. Só conhece o Senhor, mas só conhece de nome, não anda com o Senhor, né? Eles usam de gíria e falam, irmão, né? Que Deus abençoe. Mas ele nem sabe o que isso significa. Eles falam no nome de Deus, Deus proteja, ou Deus está comigo. A gente vê nas músicas, né, que são feitas, falando de Deus, e quando a gente ouve aquilo, parece que eles têm uma intimidade com Deus, mas na verdade não. Tudo que eles dizem a respeito de Deus é falso, porque quem conhece o Senhor,
quem anda com o Senhor não pratica tais coisas. Quem anda com o Senhor não vai ser mentiroso, não vai ser conhecido como alguém sem vergonha, alguém malandro. Quem conhece o Senhor é a mudança de conduta, né? A conduta, ela muda. Aí vai falar no versículo 7, o malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar as causas do pobre, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito, no versículo 8 fala, mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo que faz. Então a pessoa que ela é direita, que ela teme ao Senhor, ela vai ser correta em tudo que ela faz. E aí o profeta, ele vai falar agora numa segunda parte, na parte do meio, do capítulo 3, ele vai falar para aquele tempo que eles estavam vivendo. No capítulo 32 do versículo 9, vai dizer, né, mulheres desocupadas, escutem o que eu vou dizer, prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada. Aqui começa a chamar a atenção das mulheres. Por quê? Porque as mulheres naquela época, quando chegava o tempo da colheita, quando chegava o tempo da fartura chegar sobre a vida deles, as mulheres elas tinham um comportamento de alegria, elas dançavam, elas festejavam, elas pulavam de alegria, elas, né, estavam ali festejando aquele momento. Só que, na verdade, elas não tinham preocupação com nada. Elas estavam vivendo o tempo, o momento. Elas não estavam preparadas para aquilo que ainda podia vir. Elas não estavam pensando no dia mau. E a gente vê hoje, nos dias de hoje, que as pessoas, elas não pensam no dia de amanhã. Elas sempre pensam que o dia sempre vai ser melhor que o outro. Eles não param para pensar como pode ser amanhã. Às vezes, se ela tem um dinheiro, ela quer gastar tudo que ela tem. Se ela tem um problema com bebida, com droga, com prostituição, ela não vai pensar no dia de amanhã, não vai fazer futuro, não vai pensar no futuro, não vai pensar nos filhos, na família. Eles vão viver aquele dia como se não houvesse um amanhã para eles, né? E aí no versículo 10 vai dizer assim, daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. O profeta começa a chamar a atenção delas, porque elas estão vivendo de uma forma de pessoas que não estão pensando no dia de amanhã. Elas estão vivendo relaxadamente, tranquilas. E aí o profeta diz, vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Quando fala sobre roupas de pano grosseiro, vai sempre dizer quando os profetas estavam passando por algum momento triste ou que ia ser profetizado, momento de tristeza, ou quando eles entravam em jejum, a Bíblia vai dizer que eles se vestiam diferente. Eles colocavam essa vestimenta sobre a vida deles. E aí o Senhor está falando através, né, de Isaías. Vocês têm uma vida sem preocupação, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as suas roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Alguns estudos, irmãos, dizem que essas mulheres, quando o Senhor chama a atenção delas, é porque elas vestiam as melhores roupas que elas tinham, quando elas queriam se alegrar, por causa da colheita, roupas decotadas, e elas dançavam até chegar a dançar até mesmo sensualmente. Uma dança em si, uma mulher dançando em si, já pode se tornar algo sensual, né? Porque a mulher, ela tem lá a forma dela requebrar, então ela vai causar alguma coisa. E ali o profeta, ele tá dizendo que, olha, agora presta atenção, vai chegar um tempo que vocês vão ficar aflitas. Vocês troquem essas roupas e vistam as roupas que é para se vestir, porque a lei falava sobre essas vestimentas, né? Como que eles se vestiam, joguem cinza sobre a cabeça, coloquem panos de saco. E aqui o profeta está falando que esse tempo de alegria delas, que elas estavam vivendo, uma vida despreocupada, sem pensar no amanhã,
uma vida que elas não se comportavam como era para se comportar, como Deus queria que elas se comportassem, que esse tempo estava acabando, que era para elas agora tomarem uma posição, se levantarem, porque elas não estavam como mulheres diante de Deus. Elas tinham se levantado de uma outra forma para viver uma vida somente usufruindo daquilo que elas recebiam, talvez do seu esposo. Hoje o que a gente vê? Hoje a gente vê muitas mulheres que às vezes elas têm muitas riquezas, mas tudo que elas recebem às vezes é ganho ilicitamente. A gente vê até mesmo no mundo cristão, a gente vê que os pastores mercenários que fazem a obra da forma errada para ganhar dinheiro, a gente vê as mulheres muito bem vestidas, a gente vê eles com carros, mansões, a gente vê eles vivendo uma vida que não agrada a Deus, roupas caríssimas, sapatos caríssimos. Mulher gosta de se vestir muito bem, irmãos, mulher gosta de se vestir muito bem, mas hoje a gente está vendo que para quem não serve hoje, né, uma roupa tão bonita, para quem não serve hoje um sapato tão bonito, se hoje a gente não vai participar de festas, se hoje a gente não pode se encontrar para nos exibirmos. O senhor estava falando naquele tempo que as mulheres estavam despreocupadas, vivendo de qualquer maneira, né, apenas mostrando a sua beleza, o que elas tinham. E aí ele fala para elas trocarem aquelas roupas, tirem essas roupas e coloquem roupas de pano grosso, que é roupas de panos de saco. Aí ele vai falar assim, no versículo 12: batam no peito em sinal de tristeza, chorem porque as terras boas e as parreiras carregadas de uva foram destruídas. Deus está falando aqui de um tempo de sequidão, de um tempo diferente ao qual eles estavam acostumados a viver, porque antes elas batiam no peito, dançando e se alegrando por aquilo que elas tinham, sem pensar no amanhã. E agora o profeta é levado para dizer que é para elas mudarem a conduta delas, para elas se vestirem de forma diferente, para elas andarem diferente, bater no peito em sinal de tristeza, chorar, porque as terras boas e as parreiras carregadas de uva vão ser todas destruídas. Eles vão passar por um momento difícil. Espinheiros e matos crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa das cidades, que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. Irmãos, a gente vê que nós passamos por um momento, nós passamos ainda por esse momento que as pessoas não respeitam as coisas que estão acontecendo. Eles ainda continuam se encontrando para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. A gente há de convir, né, que as coisas estavam ficando muito feias, né? Os jovens se encontravam para fazer o tal do fluxo. A gente sabe quão desagradável é ouvir as músicas, né, que passam nos carros, umas músicas que a gente dói os ouvidos da gente, né, agride a gente, agride a mulher, e as pessoas olham isso e acham normal, né? São músicas que acabam com a mulher, são músicas que degrinham a imagem da mulher, e a mulher gosta, né? A gente vê, algumas mulheres gostam de ser chamadas de vários nomes, de cachorras, né? E os homens ali chamando, vem aqui com o papai. E as mulheres que não têm Deus acham que isso é normal, que isso são coisas naturais. Parece que é certo ouvir isso. E a gente sabe que não é certo. E a gente ouve carros passando na rua, parados na porta das casas com as suas músicas que são verdadeiro lixo, né? Uma música depravante que traz assim, as pessoas antigamente, quando os pais iam falar da parte sexual, de sexo com os filhos, tinha que preparar toda uma situação. Hoje em dia,
para se falar sobre os filhos da gente, estão descobrindo sobre o sexo, sem mesmo conversar com a gente. Por quê? Porque numa música assim, eles já são capazes de ouvir, entender como que faz, como que é, porque as músicas ensinam isso, as músicas trazem isso para a mente deles e faz eles pensarem nessas coisas, não só de sexo, de droga também, né? Faz apologia ao crime, faz odiar a polícia, faz odiar o governo. A gente vê que eles estão sendo ensinados e para eles isso tudo era alegria. Para eles é uma alegria. Para eles estarem reunidos, a paz, irmã Débora, Deus abençoe. Parabéns, Eles, Daniel. Parabéns, Daniel, mais uma vez. Deus abençoe. Para eles é festa. Eles se reunirem na frente de calçadas e beberem e falar palavrões e falarem gírias. Para eles isso é a coisa mais normal que existe. Para eles a coisa mais normal que existe são os tipos de roupas que são usadas hoje. Para eles tudo isso é festa. Para eles todas essas coisas são festa. E aqui nesse tempo, Deus está falando, né, sobre a alegria. No versículo 13. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre, por causa das casas que estavam cheias de pessoas felizes. A gente vê hoje, irmãos, a paz, irmã Solange, Deus abençoe. A gente vê hoje que para eles a alegria era essa e continua sendo, porque a gente vê que com tudo isso que a gente está passando, eles não respeitam a quarentena. A gente vê que as pessoas continuam com essa vida. Eles continuam se encontrando, eles continuam se prostituindo, eles continuam vivendo de qualquer maneira felizes, mas aqui Deus está falando com mulheres que elas vão ter uma posição. Aqui o profeta falou assim, mulheres, no versículo 9, mulheres desocupadas. Escutem o que eu vou dizer, prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada. Prestem atenção, né? Mulheres, levantai desse sossego. Tome posição. Não é para isso que Deus nos chamou. E eu não falo isso só para mulheres. Eu falo para qualquer pessoa, o homem também, porque a gente vê muito pai de família no meio desse tipo de pessoas, achando que isso é felicidade, porque ali o profeta está falando assim, vocês viviam todos alegres e felizes na casa de vocês, quando tinha muitas pessoas, eles se juntavam, porque aquilo era alegria para eles. Para nós isso não é alegria, para nós isso não traz alegria, mas para eles eram, né? Para eles é alegria, para eles é alegria se eles estiverem no meio de pessoas, falando palavrão, bebendo, se prostituindo, né? Se acabando com a vida. Hoje em dia a gente abre o noticiário, é normal, é comum você saber que um jovem morreu porque ele pegou um carro e dirigiu embriagado. Hoje em dia esse tipo de acontecimento, hoje é normal a gente olhar para as coisas que acontecem. Na gente hoje já não causa mais, nossa, que tristeza ouvir isso. Não é porque o amor esfriou, é porque hoje é comum, essas coisas hoje é comum. Há um tempo atrás, eu ouvi um noticiário desse, ficava-se a semana inteira falando do acontecido. Lembra quando aquela menina lá da Nardoni, que é, inclusive até é nossa prima distante, como é o nome da menininha mesmo? Isabela Nardoni, né? Que o pai e a madrasta são acusados de ter matado a menina, de ter jogado ela da janela do prédio onde eles moravam. Eu lembro que esse noticiário ficou semanas falando. Hoje em dia, você acha que não acontece? Hoje em dia está sendo normal acontecer. Cada dia é uma história diferente, não dá nem tempo de ficar repetindo a história, porque cada dia é uma história diferente. Então hoje ficou tudo normal. Aquilo que é errado parece que é certo, o que é certo parece que é errado.
Então, Deus tá falando com o povo para dizer para eles: pare, que acabou agora esse momento de alegria, esse momento de vocês se reunirem e achar que são felizes, né? Bata no peito em sinal de tristeza, porque esse tempo vai chegar, vai acabar essa alegria de vocês achar que podem viver de qualquer maneira. Tremam agora, fiquem aflitos, tira essas roupas, né? Tira isso tudo que vocês vestem, tira tudo isso que está sobre vocês, muda esse comportamento, muda essa vida de vocês, bata no peito, se arrependam e coloca sobre vocês roupas feitas de pano grosso, pano de saco. Coloque esse tipo de vestimento em sinal de ó, o Senhor vai fazer uma coisa terrível. Lembra quando Mardoqueu era o pai do tio da... Mardoqueu, irmãos, quando ficou sabendo que... Como que era o nome do homem lá mesmo, que queria enforcar ele? Amã. Quando Mardoqueu ficou sabendo que Amã fez ali um decreto e o rei permitiu aquele decreto que ia acabar com os judeus, Mardoqueu trocou as vestes dele. Ele, sendo justo, ele trocou as vestes dele e ele ficou em jejum, né? Jogou cinza sobre a cabeça, mudou sua vestimenta, ele ficou em jejum, né? E ele começou a clamar ao Senhor, ficou triste ali, porque antes ele estava vivendo alegre, mesmo ele sendo, né, direito, ele vivia alegre. Mas chegou um tempo em que aquela alegria passou, ele estava feliz. A sobrinha agora morava num palácio, né? A sobrinha agora era rainha. Ele estava vivendo num momento de alegria, mas só que o momento ruim chegou também para a vida dele. Agora sai-se um decreto em que os judeus todos vão morrer. Né? Uma ameaça, começou a viver ali um tempo de ameaça. Então o que ele fez? Ele trocou as vestes dele e ele foi aos pés do Senhor. Por quê? Porque os momentos felizes, o momento de casa cheia, passou. Agora é outro tempo, eles vão viver outro tempo. Quando Deus fala para essas mulheres sossegadas, levantai-vos, está dizendo para todos nós, é tempo de nos levantarmos, nos despir do velho homem, nos despir das coisas que já se passaram, dos momentos alegres que já vivemos. Agora é tempo de bater no peito, entender que há uma tristeza, entender que há choro, e viver um novo tempo. Porque todas as coisas, elas vão passar, elas não vão durar para sempre. Nós não sabemos por quanto tempo tudo isso vai durar, mas nós sabemos que ainda existe um tempo para que isso se acabe. E aí ele falou mais, né? O palácio será abandonado, a cidade ficará vazia, as fortalezas virão montes de ruínas para sempre. Quando Deus está falando com o profeta sobre esses acontecimentos, está falando do tempo em que o povo ia ser cativo, né? Porque eles estavam vivendo num tempo de paz, em que os problemas já tinham passado. Lembra que eu ministrei sobre Ezequias? Estavam vivendo um tempo de paz agora. Ninguém estava preocupado com guerra, ninguém estava preocupado com peste, ninguém estava preocupado com perseguição. Então, eles estavam todos alegres, sem pensar no dia de amanhã. Eles estavam todos alegres, sem pensar no dia de amanhã. E aí o profeta vem e fala assim, ó, levantai-vos, porque o Senhor vem aí. O Senhor vem aí. Porque ninguém queria ouvir, as pessoas queriam viver a sua vida de qualquer maneira, tendo o malandro como se fosse alguém bom, né? Lá no versículo 5. Então, no versículo 6 fala, pois o sem vergonha no versículo 5, ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. Irmãos, você amar essas pessoas, você amar uma pessoa sem vergonha, uma pessoa que comete atrocidade,
Você amar aquele que mata, aquele que fere, aquele que rouba. Você amar o enganador, uma pessoa que vive uma vida de engano, é uma coisa. Agora, você respeitar, você ter medo dessas pessoas, você prestar reverência a esse tipo de pessoa, você se deixar se contaminar com esse tipo de pessoa, é bem diferente do que Deus está dizendo aqui. Aqui as pessoas estavam acostumadas a olhar para essas pessoas e ter respeito, né? Dar valor a esse tipo de pessoa. O Senhor diz: batam no peito, chorem, fiquem aflitos, porque vai vir o tempo em que vocês vão chorar. Vai vir um tempo em que vai ser escasso, vocês não vão dançar, vocês não vão se alegrar pela colheita, porque vocês não vão ter o que colher. O momento de vocês chorar, de vocês rirem, de vocês se alegrarem, de vocês mostrarem as belas roupas que vocês têm, de vocês até mesmo mostrarem os decotes, esse momento vai acabar. Esse momento vai acabar. É tempo de vocês agora trocar essas vestes, largar essas coisas, né? Bater no peito e chorar ao Senhor. Porque foi isso que Mardoqueu fez. Quando ele se viu ali, no momento de ser destruído, de morrer, ele não ficou alegre, não. Ele trocou suas roupas e ele foi chorar ao Senhor. E quando Esther viu, ficou sabendo que o tio dela estava lá naquela condição, ela procurou saber o que estava acontecendo. E aí ela também entrou também em jejum, mudou também as suas vestes. Ela que vivia ali no palácio, que não precisava se preocupar, estava tudo bem para ela. Ela tinha dinheiro, ela tinha roupa, ela tinha adereços, estava tudo bem para ela, mas ela também fazia parte daquele povo que ia sofrer. Ela também fazia parte daquele povo que ia sofrer. Então ela mudou as vestes. Ela falou assim: não, eu não vou permitir que isso aconteça com o meu povo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero te dizer nessa tarde o que você tem feito por esse tempo, pelas notícias que têm chegado. Qual tem sido o seu comportamento? Você tem olhado essa situação como sem pensar no dia de amanhã? Você tem orado para o Senhor acabar com essa praga, com a peste que tem acontecido no nosso país e em outros países? Você tem se compadecido? Você tem chorado pelas vidas que estão morrendo? Ah, pastora, mas se eles estão morrendo porque Deus permitiu. Sim, Deus permitiu. Como Deus permite a gente ligar a televisão e ficar sabendo. A paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Elaine. Você tem chorado quando você tem ligado o noticiário e tem visto que cidades estão sendo devastadas, que cidades estão sem poder enterrar os mortos, que as famílias estão abandonando seus mortos na calçada? Você tem visto a situação de Equador? É isso que o Senhor está nos chamando. E tem pessoas que ainda não acordou, ainda não despertou para esse tempo. Existem pessoas que ainda não se despertou e o Senhor está dizendo: levantai-vos, né? Levantai-vos. Tem pessoas planejando o que vai fazer depois que tudo isso acabar. Vai dar festa, né? Vai convidar amigos, vão sair, vão beber, vão para a balada, vão fazer tudo que não puderam fazer nesse tempo que estão fechados. As pessoas, elas usam esse tempo para fazer videochamada, para fazer festa e continuarem bebendo. Um bebe daqui, o outro bebe dali, e eles se encontram virtualmente. A vida deles continua, irmãos, mas a nossa não pode continuar. Nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar e orar. E orar ao Senhor, para que o Senhor venha, né, acabar com essa peste, acabar com essa praga, né? Porque nós também estávamos vivendo de qualquer maneira. Essa que é a verdade. Nós também estávamos vivendo de qualquer maneira. Porque, irmãos, a gente nunca pensava, como está escrito aqui, ó, no versículo 14: o palácio será abandonado, a cidade ficará vazia, e as fortalezas virarão montes de ruína para sempre. As ruas estão vazias, né? Hoje as ruas estão vazias, comércios estão fechados, os palácios de festa estão abandonados. Ninguém está indo, ninguém pode fazer festa. Shopping, tudo fechado. Irmãos, os crentes não pensavam
que esse tempo era para nós. Sinceramente, eu não pensava que esse tempo era para nós. As igrejas estão fechadas, os templos do Senhor estão fechados. Eu achava que esse tempo não era para nós. E a gente fala assim, é só o princípio das dores. Mas é o princípio das dores para quem? É o princípio das dores para o cristão. Para o cristão olhar e se arrepender. Porque é fácil falar que quem não conhece Jesus precisa se arrepender. Como que ele precisa se arrepender se ele não conhece Jesus? Como que ele precisa se arrepender se ele não conhece a verdade? Se ninguém foi pregar a verdade para ele? Porque nós estamos acostumados a pregar para crente. O problema é que nós não queremos sair no mundo e levar a palavra para o viciado, levar a palavra para o mendigo. Porque muitos também que estão ali vivendo a condição de rua, é alguém que já conheceu a palavra. E porque eles já conheceram a palavra, a gente fala o quê? É muito difícil pregar para quem já conheceu Jesus. E é mesmo, é muito difícil, mas o Senhor falou para nós, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Ide, fazei discípulos. Esse ide é para hoje. Não é ide fazer depois que as coisas ruins estão acontecendo. Por isso o Senhor permite a gente passar por todas essas coisas. E nós só vamos vencer pela palavra. Jesus, ele venceu o diabo, foi pela palavra, pela escritura. Porque ele disse, quando o diabo falou para ele, transforme essas pedras em pão. Jesus venceu pela palavra e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que Deus diz. Depois ele disse, jogue-se desse penhasco, dessa altura, o Senhor vai dar ordem ao seu respeito. Outra vez ele venceu pela palavra. Não ponha à prova o seu Deus. Ele venceu pela palavra, irmãos. Nós queremos vencer pelo quê? Pela força dos nossos braços? Nós não vamos vencer pela força dos nossos braços. Nós não vamos vencer pela força dos nossos braços. Eu quero aqui, irmãos, convocar os irmãos, né, em nome do Senhor Jesus, para a gente estar orando pela vida da Ana Carolina, sobrinha da irmã Paula. Ela está enferma, ela necessita, irmãos, de um milagre que só o Senhor pode fazer na vida dela. Levanta-se, mulheres, orais uns pelos outros, levantai-vos, homens do Senhor, e vamos orar, vamos interceder por aqueles que precisam. Na sua oração, não esqueça, irmão, de estar orando pela vida da Ana Carolina. Vamos estar orando por ela, nós estamos orando por ela. Que você possa também adotar a Ana Carolina. Você não precisa conhecer ela, você não precisa saber o que está acontecendo com ela, você só precisa pedir por ela, para que Deus venha intervir na vida dela, que Deus venha ajudá-la nesse momento. E o que Deus fizer na vida dela está feito no nome do Senhor Jesus. E nós vamos continuar orando, para isso que o Senhor nos chamou, para nos levantarmos. Deus não nos chamou para sermos, irmãos, pessoas divididas, pessoas vivendo uma vida como se não houvesse um amanhã. Tem uma música mundana que diz, né? Como se não houvesse o amanhã. Nós temos que viver sabendo sim que existe o amanhã, que existe uma eternidade. Nós temos que saber, irmãos, que nós vamos vencer pela palavra, pelo que está escrito. E aqui Deus falou para aquelas mulheres, levantai-vos, mulheres, sai dos vossos sossegos, não vivam de qualquer maneira, despreocupadas. A gente vê, irmãos, que os crentes estavam vivendo muito despreocupados, achando que o tempo das dores, o princípio das dores, não seria para nós, que as igrejas fechadas não seriam para nós, que as pessoas correriam em busca da palavra e não iam encontrar, não seria para nós. Está sendo muito triste para nós, irmãos, ficarmos em casa e ter que ministrar daqui. Sabe por quê? Porque Deus nos deu a oportunidade de amar, de tocar nas pessoas, de abraçar, de pôr as mãos, de olhar nos olhos, enquanto estava tudo bem, enquanto nós estávamos vivendo como aquelas mulheres viviam,
se alegrando, dançando, pulando. O que a gente não esperava é que de repente ia acontecer tudo isso. Porque a gente ouviu boatos que em outros lugares estava acontecendo isso. E nós ficamos o quê? Despreocupados, sossegados, sem pensar no amanhã. Só que agora o momento é esse. É de trocar as nossas vestes, nos vestir com panos de saco e clamar ao Senhor. E clamar ao Senhor. Quem sabe Ele terá misericórdia de nós. Quem sabe Ele nos permitirá a sair desse tempo e ir para o tempo a qual o Senhor Jesus tem preparado. Porque nós não sabemos, irmão, se essa enfermidade vai nos acometer. Porque a gente fala assim, não, mas eu estou na palavra. Eu vivo na palavra. Posso comer algo mortífero que não vai me fazer dano algum. Você vive verdadeiramente na palavra? Você tem realmente essa vida com Deus? De não precisar se preocupar? Irmãos, olhe cada um para dentro de si. A Bíblia fala. Lá em Coríntios, quando nós ceiamos, a Bíblia fala o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Vírgula. E assim, coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 28. Primeiro. E assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem. Ele não falou, examine-se o ímpio a si mesmo. Ele está falando para o povo ali que vai cear, que vai participar desse momento. No capítulo 1 Coríntios 11, 28. Portanto, cada um examine a sua consciência. E então coma do pão e beba do cálice. Ele pediu para cada um se examinar. E às vezes nós olhamos para dentro de nós, porque é fácil julgar o outro. É fácil falar que o outro não faz. Mas nós somos presunçosos, somos pessoas orgulhosas, batemos no peito de felicidade, dizemos que sou. Mas o Senhor está dizendo, bata no peito diferente agora. Não bata no peito achando que você é super correto. Bata no peito em sinal de tristeza, em sinal de aflição por tudo que está acontecendo. E às vezes nós queremos achar que o outro é pecador, que nós somos corretos. Se nós fôssemos corretos, não estaríamos vivendo essa condição, que o Senhor já teria nos levado. Só que ninguém quer morrer, essa que é a verdade. Porque a gente sabe, irmãos, que nós precisamos melhorar em muitas coisas. Nós vivemos condição de julgamento, nós julgamos, nós somos orgulhosos, somos pessoas difíceis de perdoar, falamos que perdoamos, daqui a pouco estamos falando da afronta que nos foi feita e não perdoamos nada. Falamos que perdoamos, mas não queremos perto. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Então, nós ficamos batendo no peito, dizendo que nós somos muita coisa. E o Senhor está dizendo, bata no peito em sinal de tristeza. Chorem, porque as terras boas e as parreiras carregadas de uva foram destruídas. Bata no peito e diga, Senhor, aonde eu estava? O que eu estava fazendo quando todas essas coisas estavam acontecendo? Para onde eu estava olhando? Para onde eu estava olhando, Senhor, que eu não vi o perigo chegando. Porque hoje, irmãos, a gente vai ver profecias chegando para nós de que Deus já tinha falado. Só que as profecias chegou para aquele povo que estava lá, naquela igreja, naquele lugar. A profecia foi para eles, que eles mereceram ouvir. Agora já aconteceu. Agora já aconteceu. O que é que vai acontecer depois desse tempo? O que é que Deus tem falado para nós depois desse tempo? Como a sua vida espiritual tem sido com Deus depois desse tempo? Como você hoje está lidando com as coisas de Deus? Quem você se transformou nesse período? Você tem sido mais crente no Senhor? Você tem vivido mais obediência ao Senhor? Você tem se relacionado mais com Deus? Você entendeu que você precisa de Deus? Porque nós necessitamos de Deus.
Esse tempo foi para nos mostrar que a única coisa que nós precisamos é de Deus. Nós precisamos é de Deus. Nós não precisamos de roupas. Porque dentro de casa a gente pode ficar de qualquer jeito. Eu tô aqui igual os jornalistas, né? Que antigamente tinha lá a bancada. Na parte de cima eles ficavam lá todo arrumadinho. E na parte de baixo era bermuda, chinelo. Eu tô assim também. Aqui na parte de cima só pra mostrar que eu tô bem arrumada, bem vestida. Mas isso é o que eu quero que você veja. Mas Deus tá me vendo diferente. Não é? Porque por baixo da mesa não importa. Davi, como que é o nome? Mefibosete, ele sentava à mesa, da cintura pra cima ele era como os outros. Da cintura pra cima ele era como os outros. Quem olhava pra ele não falava da deficiência que ele tinha, mas quem olhasse por baixo da mesa ia saber que ele tinha uma deficiência nas pernas. Então é assim, às vezes nós queremos achar que nós precisamos de tanta coisa, Deus está mostrando que nós só temos que ser dependente dele. Porque nesse tempo, quem que está nos sustentando? Quem é que está nos guardando? Quem é que está nos livrando? É ele. Porque se nós estivéssemos aí soltos, né? Continuando com a nossa vida, talvez nós estaríamos doentes, talvez nós estaríamos internados, nossa família não ia poder estar com a gente, nosso líder não ia poder estar orando por nós, ninguém ia poder estar orando por nós. Como existem muitas pessoas que estão lá internadas e estão sozinhas, só dependendo de Deus. Porque um pastor não pode ir lá ungir, ele não pode receber visita de ninguém, alguns nem acordados estão, né? Tá ali sendo entubado, não pode respirar, não pode falar. Nós não precisamos chegar nessa situação para dizer que nós servimos ao Senhor. É tempo de hoje bater a mão no peito e dizer: Senhor, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti. Me ajuda a me levantar, a ser uma voz do Senhor, a usar da Tua palavra como o Senhor usou para vencer o inimigo do deserto. Através da palavra, me ajuda a me levantar também. Me ajuda também a me levantar e ser essa voz, usando da Tua palavra. Porque quando você se levantar, aí a palavra diz assim, lá no versículo 14. No versículo 15, mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então, o deserto virará um campo fértil e as terras cultivadas darão as melhores colheitas. Veja bem, irmãos, nesse tempo em que Deus vai levantar pessoas de verdade, em justiça, Ele fala que Ele vai derramar do seu Espírito. Então o deserto vai virar um campo fértil. As terras cultivadas darão melhores colheitas. Nós vamos sair melhores, irmãos. Nós vamos atrás de pessoas e vamos fazer coisas que nós não fazíamos quando nós podíamos fazer. Nós vamos fazer tudo diferente. As nossas colheitas vão ser melhores do que as outras colheitas nossas. Aí ele diz mais: no país haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade, trará segurança que durará para sempre. Está falando de um novo tempo. O meu povo viverá em lugares seguros. Todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes. Terão muita água para suas plantações e pasto seguro para os seus jumentos e o seu gado. O povo vai viver em paz, mas quem não tiver debaixo dessa bênção do Senhor vai ter a sua floresta. Quem quer viver livre vai ter a sua floresta destruída e sua cidade arrasada. Mas para aquele que viver no Senhor vai ser feliz por todo tempo. Vai ter água
para as suas plantações e os seus pastos, seus jumentos vão estar seguros. É o que Deus tem para nós, irmãos. Depois que nos levantarmos e entender qual que é a nossa posição como filhos do Senhor, Ele tem promessa de derramar sobre nós o seu Espírito, nos tornarmos e sermos pessoas diferentes, sabe? Trabalhar diferente, trazer um fruto, trazer uma colheita melhor. Porque às vezes nos contentamos, irmãos. Nos contentamos em ter somente aquelas pessoas na igreja. Tá bom, ninguém saiu, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você não procura novidade, você não procura algo novo, você não procura batizar. Quando nós sairmos, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos atrás daquele que necessita, daquele que precisa. A divisão, ela tem que acabar. Sabe por quê? Não precisamos pregar para quem já tem a sua igreja, para quem já tem o seu convívio. Nós não precisamos colocar gasolina no incêndio. Você está entendendo? Nós vamos fazer tudo diferente. Nós vamos trazer colheitas, trazer coisa nova. É colher aquilo que foi plantado. A palavra do Senhor diz que um plantava, o outro regava, e tudo que era feito para o reino. Hoje a gente vê que as pessoas brigam entre si. Elas brigam entre si. Deus quer acabar com todas essas coisas. Bate no peito e diz: Senhor, me ajuda, porque eu preciso de Ti. Eu preciso viver esse novo, essa novidade. Eu preciso trazer novidade para o Senhor. Eu preciso viver esse tempo, eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar, Senhor. Eu preciso entender essa palavra. Eu preciso sair do meu sossego. Já vi essa palavra ela ser ministrada muito em culto de irmãs, em encontro de irmãs. Mulheres sossegadas, levantai-vos. Porque essas mulheres estavam sossegadas sem pensar no amanhã. Mas essa palavra é para nós, é para a igreja do Senhor. Precisamos levantar e sair do nosso sossego. Não ficar esperando as pessoas morrer. Não ficar esperando como se o castigo de Deus vai acabar com todo mundo que não presta e só vai ficar os bonzinhos. Não, vai ficar aqueles que precisam ainda ser limpos pela palavra, vencer pela palavra. É isso que acontece, irmãos. Deus vai permitir ficar quem precisa ainda vencer pela palavra. Quem ainda vai ter a oportunidade de melhorar, de trazer algo novo, de trazer colheita nova, trazer coisa nova para o Senhor, novidade de Deus. Porque muito grande é o campo, mas poucos são os trabalhadores. É como se Deus estivesse nos dizendo assim: a minha palavra diz que grande é... Como que fala, pastor? Grande o campo é grande, mas a seara é grande, mas poucos são os cefeiros. Qual que é isso? Grande é a seara, mas poucos são os cefeiros. Aí o Senhor fala para os discípulos, né? Rogai ao Senhor da seara para que envie cefeiros. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo que nós temos que orar e sermos esses cefeiros que vai trabalhar para a obra do Senhor, para o reino do Senhor. Temos que ser virtuosos, perfeitos para o Senhor, para alegrar o Senhor. É tempo de nos levantarmos e viver a palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. É tempo de receber dessa palavra e falar assim: eu estava muito sossegado, eu preciso me levantar, eu preciso me dispor, eu preciso ir. Para receber desse Espírito que vai ser derramado sobre nós, é preciso se levantar.
Para receber desse avivamento, porque receber do Espírito é receber um avivamento, é preciso se levantar. Esse tempo não é para nos matar, mas é para nos levantarmos. E como vamos nos levantar? Como vamos nos levantar desse tempo? Eu sei que tem muitas pessoas se levantando nesse tempo. E eu creio que você é um desses, nessa tarde. Eu creio que você é um desses que tem se levantado. Eu creio que o Senhor quer usar mais e mais da sua vida. E que você venha ter no seu coração o desejo de se levantar e fazer a obra do Senhor, para viver esse tempo de paz, esse tempo de, Senhor, eu sei que eu estou fazendo a tua vontade. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, que você possa ser abençoado por essa palavra e que o Espírito Santo possa falar mais e mais ao seu coração, possa falar mais e mais na sua vida. Amém? Quero agradecer a presença de todos os irmãos aqui. O pastor hoje não pegou muitos nomes, né, pastor? Não. Mas quero agradecer a presença, né, da irmã Solange, do Manuel, do Constâncio Celino, Ana Paula Ferreira, pastor Rogério, pastor Elaine. Tem aqui, ó, que eu não sei quem que é. Patrícia Vaguinho. A Paula, Ademir, Sandrinha, Ana Paula, Alex, João Henrique, Luane, Viviane, Breno, Deise, Lina, Analice, Neuza Silva, pastora Débora. Deus abençoe a vida dos irmãos. A Jenny, Kelly também. Tá. Que Deus abençoe, né, poderosamente a vida de vocês. E que possamos estar juntos em oração nesse tempo. É tempo de nos... Ademigato, eu já falei. É tempo de nos revestirmos do Senhor e orar, interceder uns pelos outros. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida e sua tarde em nome do Senhor Jesus. E à noite estamos juntos, às 20 horas. Deus abençoe, meus irmãos. Fique com essa palavra. Medite, né? Não pegue e descarte essa palavra. Que sirva para que possamos ser avivados, né? Que o Senhor ele venha repreender todo o mal na vida das pessoas que estão se sentindo mal, né? Temos a Ana Carolina, o qual queremos apresentar de uma forma especial. A Jenny Kelly também que está se sentindo mal. Todos vocês que estão assistindo, que estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor venha entrando com a mão poderosa agora e venha removendo todo qualquer problema, dificuldade, incômodo, para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Todos vocês que têm parente, vocês que da área de risco, vamos dobrar a nossa intercessão por essas pessoas, sabe? A hora que a pastora estava ministrando aqui, eu recebi uma instrução do Senhor aqui para a gente se atentar, porque quando está tudo tranquilo, não tem muita dificuldade, a gente se acomoda. Mas, irmãos, pode vir um tempo que vamos ser atingidos, sabe? Parentes, né? Próximos, pessoas próximas, né? Vizinhos. Então vamos vigiar, irmãos, vamos estar orando, intercedendo. Não vamos esperar acontecer o mal para poder se levantar, né? Deus está instruindo, Deus está trazendo a palavra antes que aconteça. Deus está mostrando antes. Então nós temos que se atentar. Temos que ser crentes inteligentes. Não achar que a palavra está sendo jogada, não. Porque assim, Deus está usando das nossas vidas para registrar isso aí. Mas cabe a você levar essa semente, sabe? Nós somos aqui, aqueles que estamos sendo usados para poder passar a semente. Mas para distribuir é vocês, né? Cada um tem sua função. Então é momento de você se levantar. Precisamos, irmãos, nos unir, todos. Agora não é momento de
de olhar quem, igual a pastora falou, quem veste mais bonito, quem tem mais ouro, né? Não é momento disso. Placa de igreja não é nada disso. É momento de fazer a obra. Fazer a obra, crer, né? Que Deus, ele está agindo nesse tempo. Deus está agindo nesse tempo. Deus poderia ter acabado com isso aí semana passada, irmãos. Semana retrasada. Deixado só 7 dias. Ah, mas já está mais de 30 dias. Por que Deus está permitindo? Você já pensou nisso? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer? E está chegando cada dia mais perto. Está chegando cada dia. É igual um incêndio, irmãos. Está lá atrás. Ninguém chama o bombeiro. Ninguém se preocupa. Ninguém nem reserva água, nem armazena água para poder jogar. Aí quando vai chegando perto, é que a pessoa parece que acorda. A hora que a fumaça começa a entrar pelo nariz. Não, irmãos. Vamos nos atentar. É muito sério isso aqui que eu estou falando. Quem me conhece sabe que eu não brinco. Sabe que eu sou uma pessoa séria. Quem me conhece sabe. Irmãos, vamos se atentar. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Porque o que está acontecendo no quintal dos outros, irmãos, pode um dia chegar no nosso. Né? Não queremos isso. Né? Nós já oramos repreendendo pelo poder do nome de Jesus que isso não aconteça. Mas é a vontade do Senhor que vai prevalecer, não a nossa. A nossa função é fazer a obra, obedecer a instrução dele. E Deus está dizendo aqui, através dessa palavra aqui, vamos se levantar. Vamos acordar. Vamos entender por que nós estamos aqui na terra. Qual que é a nossa função? É só ficar ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, e tudo bem, à noite tem mais, amanhã tem mais. Não, cada um tem sua função. Você tem que fazer a sua parte. Pegue essa informação e espalhe. Agora, se você achar que não é Deus, você não espalha. É igual quando eu peço oferta. Se você, né, nós temos contas a pagar, as coisas estão chegam. Se você sentir de querer ajudar, né, nos ajuda. Agora, se achar que não é Deus na vida, que não faça não. Mas eu estou falando para você que nós temos que nos atentar. Essa palavra, a profecia da palavra falou hoje, não foi só com mulheres, foi com homens, foi com todo mundo, foi com toda a sociedade, foi com todo o povo de Deus. Vamos se levantar, vamos se ajustar, porque precisamos entender, né, que Deus está permitindo certas coisas. Eu tenho orado desde o primeiro dia que nós, né, resolvemos fazer as lives, que não abrimos mais a igreja. Nós estamos orando, e orando na madrugada todos os dias, não falhamos nenhuma. Não é corrente de oração, não é um compromisso que nós temos. E todos os dias a gente tem orado: Senhor, recolhe a espada, Senhor. Senhor, levanta um Bezalel, Senhor, para que possa descobrir a vacina, o remédio, o tratamento. Já encontraram um monte de remédio, mas as pessoas continuam morrendo. A coisa ainda está continuando a aumentar, os números continuam aumentando. Cada vez está se estreitando mais. Está se chegando, irmãos. Deus, ele poderia. Ah, mas Deus não está ouvindo sua oração. Irmãos, tudo bem, se eu não ser justo, tudo bem. Mas existem muitos homens de Deus aí que também estão orando e não aconteceu. Então vamos atentar. Se você achar que nós não somos pessoas de Deus, né, você pode pensar nisso. Raciocina bem. Por que Deus está permitindo ainda acontecer isso? Não é para a gente, né, parar e pensar: puxa vida, é mesmo. Então eu vou tá pegando fogo lá atrás, tá vindo. Eu tenho que pôr minha barba de molho. Eu tenho que me ajustar. É momento, irmãos, da gente acordar, parar de brincar de ser crente, sabe? Parar de brincar de perder tempo com outras coisas. Tem gente morrendo, tem pessoas morrendo. E esse cabo de guerra, essas vaidades. O homem mais sábio do mundo falou: isso tudo é vaidade. Isso aí não tem importância nenhuma. O que importa é o Criador. Você está em comunhão com Ele. Você obedecer a Ele. Você obedecer à direção do Criador. Isso é que importa. O homem que teve todas as mulheres, ele falou que do corpo dele, o que ele quis, que ele viu, ele, sabe, nada ele resistiu. Tudo ele fez, tudo que ele desejou, ele conquistou. Aí no final de tudo ele falou: tudo é vaidade. Eu pensei que era gostoso, eu pensei que era bom, eu pensei que eu estava tomando vantagem.
eu queria ser o última bolacha do pacote, o rei da cocada preta. Aí agora eu entendo que tudo isso era vaidade. Então, irmãos, vamos acordar, vamos entender, vamos se levantar. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Creia nisso, entendeu? Uma visão pra eles. Em nome de Jesus, a pastora vai passar uma visão aqui agora para vocês. Vou contar para vocês uma visão que eu tive e eu não havia buscado, confesso aos irmãos que eu não havia buscado interpretação dessa visão. Mas conforme as coisas foram acontecendo, eu entendi que era para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu tive um sonho que eu estava lá em Santo André, parecia ser Santo André, mas não era. E eu estava com os meus netinhos, e eu pegava eles e saía correndo, porque eu olhava pela janela e eu via vindo muita lama, muita lama. E eu pegava os meus netinhos e subia com eles para uma parte de cima de uma casa. E a casa de baixo era a casa de um pastor, de uma pastora, e tinha a casa também do filho desses pastores, que também eram pastores, e eu subia para a casa de cima. E quando eu chegava na casa de cima, que também era a casa de uma pessoa evangélica, uma mulher do círculo de oração, e ela estava sentada numa mesa, numa cadeira, ministrando para os filhos dela, que estava sentado no chão. E ela ministrava para os filhos dela. Um filho dela é pastor e o outro é presbítero. E ela estava sentada ministrando para os dois filhos. E eu entrava com os meus netos e eu ia direto no fogão dela. Eu falava assim: tá vindo aí uma grande tempestade, só que não é de vento e nem não é de vento nem de água, é uma tempestade de lama. Quando eu olhava pela janela, eu via aquele monte de lama, igual quando aconteceu em Brumadinho. Eu via aquilo tomando conta de tudo, arrasava com tudo, mas a parte de cima ela ficava intacta, mas a parte de baixo ela era tomada pela lama. E eu falava que era uma tempestade que estava vindo. Quando eu ia para a cozinha dela, eu abria a panela. Quando eu olhava, eu via que tinha ovo frito, mas o ovo já era assim de dias, já era a paz do Senhor, irmã Lidineia. O ovo já era, chegava a estar até aquele ovo emborrachado assim, sabe? Branquinho. E eu olhava assim, quando eu ia pegar o ovo, ela olhava para mim e falava assim: o que tem aí é para os meus filhos. Ela falava desse jeito. Daí eu acordei com aquele sonho, fiquei assim incomodada. Esse sonho eu tive mais ou menos em outubro. Eu fiquei incomodada com esse sonho. Eu fiquei por muito tempo incomodada. Chamei a pastora, conversei com ela, falei do sonho. Aí ela falou assim: engraçado, pastor, que a senhora falando para mim esse sonho, me veio Brumadinho e me veio também a passagem da viúva, que o profeta pediu para ela fazer um bolo, né? Viúva de Serepta. A viúva de Serepta, e ela disse que o que ela tinha lá era para ela ia comer com o filho e ia morrer. E eu contei pro pastor, o pastor pensou a mesma coisa. Aí eu peguei e falei assim: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vejo que é algo que vai acontecer com as igrejas. Eu falei para ela assim, porque tinha muita igreja, muitos crentes no sonho. Era casa de pastores, era casa de líderes, né? E pessoas de outra igreja, de outro ministério. E eu falei assim: eu vejo que a gente vai passar por um tempo escasso. Nós vamos passar por uma escassez. Vem vindo algo aí que vai nos deixar num tempo escasso. Até quando eu vi a lama, eu até pensei assim: não sei se é algum escândalo que vai vir, mas nós vamos passar por um tempo escasso, de escassez, né? E hoje, até mesmo lembrando que eu via, né, a irmã sentada numa cadeira e os seus filhos ali, ela ministrava só para 2 pessoas na casa dela. A gente vê que os cultos hoje estão sendo feitos aonde? De casa.
né? Nós estamos aqui sentados numa cadeira ministrando, não sabemos quem está recebendo dessa palavra. E ela estava em casa, até uma tia minha. Ela estava em casa ministrando para os seus filhos. E a gente vê, eu consigo ver, irmãos, que esse sonho que eu tive é para os tempos de hoje. E porque só tinha o ovo lá. É o tempo de escassez mesmo, porque na hora da dificuldade, o que é mais barato é o ovo, né? A mistura mais rápida, a mistura mais barata. Ela não tinha outra coisa na casa dela. O que ela tinha era o ovo. E ela falava, o que eu tenho aí é para os meus filhos. Ela nem falava que era para ela. Ela falava assim, o que eu tenho aí é para os meus filhos. Então eu vejo que o que veio, né, foi também, atingiu igrejas, atingiu ministérios, todo mundo foi atingido ali. Cada um tinha uma função numa igreja diferente. Então eu falei assim, eu acredito que não seja coisa com a minha igreja. Eu falei, eu acredito que seja coisa que vai vir, coisa grande aí, que vai trazer um prejuízo para as igrejas. E financeiramente, a gente sabe que está causando essa escassez, né? Porque sem você ter a igreja aberta, você não... Fica difícil para a igreja pagar aluguel, pagar as despesas, porque as contas continuam vindo. E a igreja sobrevive com as ofertas e com o dízimo, né? Quem é o dono do estabelecimento, ele vai querer o dinheiro. Então você vai ter que pagar. Se você não pagar a luz, se você não pagar a água, vai ser cortado. Então a gente vê que a igreja está passando por esse tempo de escassez. E é algo que atingiu todo mundo, né? Desde a igreja maior, desde o templo maior. E a minha tia, ela congrega num templo muito grande lá em São Paulo. E tinha bispo também na igreja. A gente vê que quer dizer que são igrejas maiores ainda. E a gente vê que é algo que atingiu, né, todo mundo, né? Desde o maior ao menor, e trouxe esse tempo de escassez. Então, assim, eu acredito que nós estamos num tempo assim, vai passar, mas nós ainda não chegamos ainda num tempo pior. Eu acredito que esse tempo ainda pior, de mais escassez, ainda está por vir. Eu senti de compartilhar isso com os irmãos hoje, porque eu até coloquei aqui, né? Porque Deus não nos avisou, né? Deus me avisou, mas eu não confesso para os irmãos que eu fiquei preocupado com outras coisas que estava acontecendo, não me atentei a isso. Mas trazendo hoje, para o que está acontecendo hoje, eu vejo que Deus já tinha alertado de uma certa forma, que a palavra do Senhor diz que Ele não faz nada sem revelar aos seus profetas. E eu acredito que o Senhor trouxe a revelação, mas não permitiu que eu viesse saber, ou eu fiquei preocupado com outras coisas que estavam acontecendo e pude pensar também que era outra coisa, mas por um tempo eu imaginei que fosse algo que iria atingir as igrejas, sim. Eu pensei que fosse um escândalo que viesse aí e que fosse trazer o fechamento de algumas igrejas, que igrejas iriam sofrer, né, com isso que estava vindo, porque era algo que cobria, né, era lama, era algo sujo, né? E uma doença é algo sujo, né, irmãos? Uma doença, uma enfermidade é algo que contamina, então é algo sujo. Então, assim, eu queria compartilhar isso com os irmãos, né? Que a gente possa estar orando e que o Senhor venha nos guardar desse tempo escasso, né? Porque é a igreja que sofre, somos nós que sofremos, que o Senhor venha nos guardar, venha guardar o mais pobre, o mais humilde, que o Senhor venha guardar a todos, né? Então, que os irmãos estejam em oração, se levante, né? Se levante mesmo para estar fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Era só isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, e à noite nós estamos juntos novamente. Deus abençoe. Fiquem com Deus.